Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez nas tardes de nosso domingo para estudarmos os temas evangélicos e agradecemos a Jesus a oportunidade no momento que elevamos os nossos pensamentos ao alto para agradecer a oportunidade, no momento de estarmos aqui inspirados e refletindo com o Cristo. Que Ele nos abençoe e que possa proporcionar a todos nós uma tarde de reflexões, de ensinamentos e estudos, para que a gente possa vivenciar melhor esse período de Natal e crescermos na nossa jornada terrestre. Pois bem, hoje seria Flávia que faria a palestra, e ela falou com o professor Humberto, falou comigo, e graças a Deus veio os dois. Podia não ter vindo nenhum, né? Mas é melhor vir mais do que vir menos. Então, estamos aqui para fazer essa reflexão. E o tema que a gente escolheu, coincidentemente, é um tema até parecido. Eu não havia conversado com o professor Humberto, mas é até um tema parecido com o que ele estava pensando em fazer, com o que a gente vai fazer. Porque isso até demonstra que muitas vezes não somos nós, né, que dirigimos e que definimos o que é que a gente deve tentar estudar em conjunto com todos, né? Pois bem, a gente escolheu esse tema. Estamos no mês natalino, estamos no mês de dezembro, e a gente escolheu refletir um pouco sobre o Natal, sobre mais esse Natal que iremos passar na humanidade terrestre, no nosso calendário humano. Então, a gente vai passear um pouquinho aí nessas reflexões do esforço do Cristo, a vinda de Jesus de Nazaré, uma página do livro Fonte Viva, a lição 180, que é intitulada Natal. A gente vai se deter um pouco mais sobre ela. E, no final, a gente refletir um pouco da personalidade crística de Jesus de Nazaré. Pois bem, vamos lá. Para começo de reflexão, na tarde de hoje, a gente está estudando às terças-feiras aqui pela manhã o estudo aprofundado da doutrina espírita, e nessas primeiras lições, nos primeiros capítulos desse material didático da FEB, da Federação Espírita Brasileira, ele aborda um conteúdo sobre a história das religiões, sobre o caminhar da humanidade enquanto o esforço do alto para educar a humanidade religiosamente, do ponto de vista do esforço religioso para educar a humanidade. Nós somos espíritas, boa parte de vocês aqui já conhecem a doutrina espírita, e eu gosto de perguntar se tem alguém aqui pela primeira vez. Tem? Tem? Bem-vinda. Na casa ou na doutrina espírita? Os dois. Coisa boa. Então, é sempre bom a gente fazer essa pergunta, porque para a gente não divagar muito, para a gente não mergulhar em conceitos que os novatos, digamos assim, na doutrina, não conseguem compreender, não conseguem alcançar o que a gente está falando, sem nenhuma pretensão da gente se achar já mais iniciado que os demais, porque temos consciência de que todos somos aprendizes, né? Todos estamos engateando no conhecimento da ciência dos espíritos, da doutrina dos espíritos. É muito recente. A doutrina espírita é muito recente. Mas aí a gente pode estar refletindo como recente, se ela é de 1857. A doutrina espírita foi revelada pelos espíritos, trazida pela humanidade em 1857. Então, se a gente faz uma reflexão de 1857 para cá, são 164 anos, se eu não me engano. Se tiver errado, depois vocês corrigem aí, tira um ponto na prova. Mas esses 164 anos, do ponto de vista da matéria, do que a gente está vivenciando hoje, é muito tempo. Mas quando a gente fala é pouco tempo, porque a gente fala de um esforço
da espiritualidade maior para educar a humanidade. Então, a escala de tempo, ela muda de figura, não é? Porque a idade da Terra é 4,6 bilhões de anos. O aparecimento da raça Homo sapiens na face da Terra conta com alguns milhares de anos. Então, a gente está falando de um esforço para educar a humanidade, enquanto espíritos que precisam evoluir. Então, é por isso que a gente diz que a gente conhece muito pouco da doutrina espírita. A gente só soube um dia desse a respeito da informação do mundo espírita, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, da pluralidade das existências. Isso aconteceu um dia desse. Então, a gente está engatinhando. Então, minha irmã, estamos todos juntos no nosso processo de aprendizado. Esse é o esforço coletivo da gente estar aqui estudando a doutrina espírita. Porque as revelações são gradativas. É isso que a gente traz aqui. A palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu até a palavra simples e pura do Cristo, até a palavra simples e pura do Cristo. Quando foi a palavra simples e pura do Cristo? Vocês sabem, foi há 2021 anos atrás, não é isso? Não foi há 2021 anos que Jesus veio. É por isso que a gente está aqui recordando o Natal, que é o nascimento do menino Jesus, não é assim que a gente aprendeu? Então, até o advento, para usar uma palavra que a doutrina católica romana utiliza, o advento do Natal, até o advento do Natal, até a palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre, essa que eu estou falando, que tem milhares de anos, viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades na senda das revelações espirituais. Gradual e evolutivo sempre, na senda de revelações espirituais. Os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, prepararam o caminho daquele que vinha não somente com sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição de que foi teatro, a região humilde da Galileia. E aí a gente segue um pouco mais nessa reflexão, que as lições da Palestina foram, desse modo, precedidas de laboriosa e longa preparação na intimidade dos milênios. Os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado supuseram nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados a personalidade do Senhor, mas temos de convir que Jesus foi inconfundível. O que está sendo dito aqui para a gente refletir é que vieram vários movimentos religiosos predecessores ao advento do Cristo e que cada um dos seus representantes, dos seus sacerdotes, trouxeram esforços altos iniciados, porque todos eles foram missionários. Aí a doutrina espírita começa a nos trazer conceitos para a gente entender melhor as coisas. Há uma governança. As coisas não acontecem aleatoriamente. Em tudo estamos submetidos a um planejamento superior. Então, o planejamento superior da civilização humana no orbe terrestre é coordenado e dirigido por um governador planetário. É isso que a doutrina espírita nos explica e nos ensina e nos esclarece para a gente compreender melhor. E este governador planetário é o Senhor Jesus. Ele é que é o nosso governador planetário. Então, o fato dele ter vindo ao mundo há 2000 anos atrás não quer dizer que ele só chegou ao mundo
há 2.000 anos atrás, porque ele coordena a evolução do planeta há 4,6 bilhões de anos, que é a idade do planeta. Ok, gente? Então, o governador do planeta Terra é Jesus. E faz 4,6 bilhões de anos que ele toma conta do nosso orbe, que ele coordena o que a gente conhece como os 7 dias da criação. A gente não ouve falar que a Terra teve 7 dias de criação. No primeiro dia, a luz chegou, os animais saíram dos mares, as plantas, os grandes animais, o surgimento da vida, a vida sai do oceano. É o que a gente conhece como a Gênese mosaica. Não é isso? Que está lá no livro Gênese do Velho Testamento. E a própria Igreja Católica, agora, em 2017, o Papa Francisco já nos informa e reconhece para o rebanho dos católicos que esses 7 dias não são exatamente 7 dias. São períodos que demoraram para que essas coisas acontecessem. Então, na escala da formação do mundo, um dia não tem 24 horas. Um dia tem, sei lá, 750 milhões de anos. Porque se a Terra tem 4,6 bilhões de anos, quem é que lembra de regra 3? Quem lembra de regra 3 da época do colégio? Estão lembrados de regra 3? Se a Terra tem 4,6 bilhões de anos e 7 dias são 4,6 bilhões de anos, quanto vale um dia? É a gente dividir 4,6 bilhões de anos por 7. Não é isso? Não é uma divisão exata, mas é menos que 700 milhões de anos, porque 700 milhões de anos daria 4 bilhões e 900 milhões de anos. Vai dar 4 bilhões, vai dar 6 bilhões e 900 milhões, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então, um dia da criação equivale mais ou menos a esse período. Daí aquela outra informação de que nós somos trabalhadores da última hora. Está entendendo a coisa como ela vai se fechando na nossa cabeça e as informações são reveladas gradativamente? Então, Jesus coordena tudo isso e antes dele, ele manda emissários para ir preparando o caminho. É aquela história, nós estamos precisando educar uma determinada região. Mas se nós somos os educadores principais, nós podemos ter preparado multiplicadores nos quais a gente confia e a gente pode dizer, vá na frente, eduque aquelas pessoas, diga para elas mais ou menos o pensamento divino, as coisas que a gente já conhece. A gente confia nesses emissários, que são missionários. E os grandes movimentos religiosos que passaram pela Terra foi comandado por missionários que vieram trazer uma informação revelada por Deus e coordenada por Jesus. Daí essa informação do pensamento religioso do mundo. Mas temos de convir que Jesus foi inconfundível. Porque quem era Jesus? Quem é Jesus? É o cara. É o number one, né? É o número 1, é o governador planetário. Daí a gente ter a informação de que Jesus e Deus é a mesma coisa. A gente só descobriu que não era há 160 e poucos anos atrás, porque a doutrina espírita nos explicou. Mas a gente tem 33 séculos de Velho e Novo Testamento acreditando nessa história. Está tranquilo, não tem problema nenhum. Porque Jesus é o Espírito mais perfeito que já passou pela Terra. É o nosso guia e o nosso modelo. Então, dizer que ele é Deus, tá bom. A gente não conhece nenhum tipo mais elevado que ele para dizer que não é. Estão entendendo?
Só que Jesus é um espírito puro, eleito pelo Senhor Supremo do Universo para tomar conta da Terra. Ok? Então ele é inconfundível porque ele é o mais perfeito que já passou pela Terra. Continua sendo. Então vamos em frente. Aí está um pouco a cronologia na linha do tempo das principais religiões, onde a gente traz o hinduísmo, o judaísmo, o taoísmo, o budismo. Todos esses movimentos religiosos, estão vendo aqui o ano zero. O ano zero está aqui, ó. Estão vendo? Está dando para ver? Tá. O ano zero está por aqui. Todos esses movimentos religiosos, o hinduísmo, a escola religiosa da Índia, várias seitas religiosas com vários missionários trazendo a informação religiosa para o povo que habitava naquela região. O judaísmo, Moisés, nos hebreus, trazendo todas aquelas informações para revelar para aquele povo. O taoísmo, Lao Tse, Confúcio, na China milenar, tantos missionários que vão trazendo a informação naquelas regiões. Budismo, o príncipe Siddhartha Gautama, mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Os grandes filósofos da Grécia, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles refletindo e projetando luz na educação moral da humanidade. Tudo isso, gente, é um esforço educativo comandado pelo governador planetário. Quem é o governador planetário? Jesus, para preparar a vinda dele. Cristianismo, ano zero. Quando a humanidade estava suficientemente madura para entender a informação de sua revelação, ele diz: agora eu vou. Porque eu vou personalizar a imagem que a humanidade precisa para saber quem é esse Messias. E depois dele ainda tiveram outras tentativas, o islamismo, o shintoísmo, o sikhismo, a fé Bahá'í, e por aí vai. Não vamos entrar aqui no mérito de cada um desses missionários, de cada uma dessas revelações religiosas, porque o objetivo não é esse. Eu estou contextualizando para dizer que o Natal, que nós comemoramos em dezembro, representa a vinda do Cristo, Jesus, um espírito puro e perfeito, eleito pelo Senhor Supremo do Universo. Quem é o Senhor Supremo do Universo? Deus. O Senhor Supremo do Universo é Deus. Ele escolheu um espírito puro para tomar conta da terra. Esse espírito é Jesus. E neste Natal, a gente vai comemorar a vinda de Jesus. Ok? Vamos em frente. Mas Jesus assinala a sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. E, sobretudo, seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios. Olha aí como ele ressalta de novo. A maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios ou de grandes iniciados que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos. Mas o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria, de todo amor, e o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, onde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho, lançando a fórmula sagrada
definida pelo pensamento moderno como o coletivismo das mãos, aliado ao individualismo dos corações, síntese social para a qual caminham as coletividades dos tempos que passam e que, desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendessem os seus irmãos a lição inesquecível do caminho da verdade e da vida. Ele veio dar testemunho de todas as suas informações. Ele veio nos revelar a lei de amor e inicia o seu apostolado e seu ensinamento, escolhendo nascer numa manjedoura, não mais como rei, nascendo num palácio ou como herdeiro de grandes famílias tradicionais, filho de um carpinteiro. Nasceu numa manjedoura, para nos ensinar que o grande legado está dentro de cada um de nós. Começa Jesus a nos ensinar. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maior idade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. A vinda de Jesus ao planeta, meus irmãos, representa a maioridade espiritual da Terra. São chegados os tempos. A gente já ouviu falar essa expressão? São chegados os tempos. Os tempos são chegados desde a vinda de Jesus. Porque quando Jesus vem à Terra, ele vem revelar a lei de amor. Ele vem causar uma revolução no pensamento da humanidade. E o esforço de nos educar está presente até os dias de hoje, entregando o código de fraternidade e de amor a todos os corações. Está aí, meus irmãos, o esforço coordenado pelo Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, para que a nossa humanidade se eduque. Esse é o esforço para a gente se educar. Cumprimento das profecias de Israel. Vocês se lembram que a gente mencionou aqui Moisés, e entre Moisés e Jesus houveram vários profetas, não é isso? E esses profetas, junto com Moisés, eles escreveram os livros que compõem a coletânea do Velho Testamento. A maioria de vocês aqui conhecem a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela contém 39 livros do Velho Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Essa coletânea forma-se a Bíblia Sagrada, com 66 livros. Os 37 livros, os 39 livros do Velho Testamento foram escritos por Moisés, 5 deles, e por diversos outros autores, mais ou menos entre 1.300, 1.400 anos antes de Cristo, até mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Até lá eles escreveram. Então, do divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda à Terra, reafirmando, todavia, que a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Dele asseveram os profetas de Israel, que são esses missionários que vieram muito tempo antes da manjedoura e do Calvário. Eles já anunciavam a vinda do Messias. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza, carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto, coberto de ignomínias,
não merecerá considerações. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado, e a sua morte como a de um ímpio. Mas desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade, e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Está aí uma profecia que Emmanuel nos lembra. E temos outros autores, Miqueias, por exemplo, nos fala do nascimento de Jesus em Belém, quando ele diz, no capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, um profeta que antes muito da vinda de Jesus já revelava o nascimento de Jesus em Belém de Judá. Isaías, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome, Emanuel. Isaías, de novo, quando fala sobre João Batista, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai do ermo a vereda a nosso Deus. E Isaías, de novo, fala da multidão de camelos que te cobrirá, os dromedários de Midian e Efã, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor, fazendo referências aos reis magos que viriam dar notícias da chegada de Jesus. Então, essas são as profecias do Velho Testamento que Jesus veio cumprir no nascimento da manjedoura. E Jesus é essa personagem histórica que os 4 evangelistas do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam a sua vida e a sua obra. Ok, gente? Então, vamos entrar na página do estudo de hoje sobre o Natal, após essa introdução, para dizer a vocês quem é Jesus. É essa personalidade histórica que representa a grande transformação moral da humanidade. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14, tem essa expressão que todos nós conhecemos: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Porque assim anunciavam-se nos campos a chegada daquele que viria a ser o menino Jesus. Então, Emmanuel comenta, minha irmã que está vindo hoje pela primeira vez e que não conhece a doutrina espírita ainda, eu vou só fazer um parênteses aqui para você entender o seguinte: quando a gente lê aqui que está comentando um texto de Fonte Viva, a lição 180, essa lição foi comentada por um autor espiritual chamado Emmanuel, que ele escreveu através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ele comenta esta passagem do Evangelho: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Eu estava até brincando aqui, terça-feira, que eu estava dizendo que a gente não tem jeito de dizer que a gente não sabia, que a gente não está estudando, né? Não sei se foi terça ou se foi sexta, não me lembro. Foi um dia desse aí. A gente fica conversando tanto aqui que eu nem sei. Porque, na verdade, o esforço de educação moral da humanidade, a gente já viu aqui que vem de muitos anos, de muitos milênios, de muitos séculos. Não é isso? Então vieram os profetas, vieram os missionários nos mostrar e nos dizer os caminhos. Jesus também veio
de novo, ressaltar tudo que foi dito, porque Jesus disse: não vim descumprir a lei nem os profetas, mas sim fazer cumprir. Ou seja, vem uma primeira revelação de Moisés, e Jesus, 2000 anos depois, 1.300 anos depois, olha, eu não vou desdizer o que Moisés disse, não. Eu vou apenas fazer cumprir. Eu estou dando seguimento ao que ele disse. Então, a partir daí, a doutrina espírita, que veio 1857 anos depois, também diz a mesma coisa. Eu não estou aqui desdizendo o que Jesus disse, que por sua vez não desdiz o que Moisés disse. Um está afirmando o que o outro disse e aprofundando o entendimento dessas informações. Então, a doutrina espírita, que é a voz dos homens que já viveram na Terra, está comentando o que o Evangelho disse. Então, a doutrina espírita é cristã. A doutrina espírita segue o Evangelho. Emmanuel está comentando essa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14. E é essa página que a gente vai ler. E ainda mais, eu vou comentar a página. Vê com tanta informação? É muita mastigação, né? Jesus vai e diz, aí vem a doutrina espírita, diz de novo. Aí vem um autor espiritual e explica. Aí toda semana vem um palestrante e explica o que o autor espiritual explicou. Aí se você assistir uma palestra amanhã do mesmo tema, o outro cara vai dizer a mesma coisa que eu disse, com outras palavras. É muito esforço, né? Para que no final a gente entenda que os meus discípulos deverão ser conhecidos por muitos se amarem. É só isso. Não foi isso que Jesus disse aos mandamentos? Toda a lei e os profetas, eu resumo no seguinte: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E um novo mandamento eu vos dou, que faça aos outros o que gostaria que fizessem a vós. Se a gente já tivesse entendido isso, provavelmente a gente não estava aqui hoje mais não. A gente não estava aqui mais discutindo isso não. Se a gente tivesse entendido essa lição tão simples, tão complexa ao mesmo tempo, tão abrangente, amor. Foi isso que Jesus quis nos ensinar. Então está aqui. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, Jesus, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino. Paz na terra, boa vontade para com os homens. Nessa expressão, as legiões angélicas anunciavam a chegada do Messias, de Jesus de Nazaré. Glória a Deus no universo divino. Paz na nossa terra, no nosso mundo, e boa vontade entre todos nós. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. O Pai Supremo, Deus, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, a chegada da maioridade dos tempos na Terra, não declarava que Jesus estaria investido de poderes para ferir ou destruir o que estava escrito, o que estava feito, o que estava realizado. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Jesus vem revestido da lei de amor. E a lei de amor, meus irmãos, é uma lei que compreende, é uma lei que abraça, é uma lei que enxerga, é uma lei que sabe da dificuldade de cada um. Porque Jesus tem conhecimento de que nós somos antepassados de nós mesmos. Jesus tem conhecimento dos mecanismos das leis, que sabe que quem com ferro fere, com ferro
será ferido. Então, se hoje o rico é avarento, despreza o pobre, passa por cima pelo pobre, não é Jesus que vai o condenar, porque ele não vai castigar ao rico avarento. Por quê? Porque ele sabe que os mecanismos da lei se encarregarão ao longo do tempo de fazer justiça. É por isso que ele não castiga. Ele deixa aberta a porta ao arrependimento. Ele deixa a porta à oportunidade de nascer de quê? De novo. É como Jesus disse a Nicodemos: para chegarmos ao reino de Deus, é necessário nascer de novo da água e do Espírito, a porta da reencarnação. Aí naquela época, Nicodemos, que era doutor da lei, doutor do templo, que entendia das escrituras, vira para Jesus e diz: como pode um homem velho voltar a entrar na barriga de sua mãe e nascer de novo? Jesus disse: não é isso que eu estou querendo dizer. Se tu, que és doutor da lei, não consegue entender as coisas da terra ainda, quanto mais as coisas do céu. É necessário nascer de novo da água e do Espírito. Durante muito tempo, algumas organizações religiosas entenderam que nascer da água e do Espírito é o batismo. A doutrina espírita vem nos revelar que nascer de novo é reencarnar. Então, se eu usei mal a minha encarnação, sendo rico e avarento, usando mal a prova da riqueza, numa nova oportunidade reencarnatória, eu vou ter a oportunidade de rever o que eu fiz. Talvez sendo pobre, talvez lhe faltando o necessário, para poder valorizar aquilo que tenha numa nova existência. Porque ele também não pune ao pobre desesperado, porque ele também não despreza os fracos, porque ele também não condena os pecadores. A mulher adúltera, onde estão os que te condenaram? Lembram dessa passagem do Evangelho? Onde estão? Que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Onde estão? Foram-se todos? Tampouco eu te condeno. Vá e não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Porque ele não condena os pecadores, porque ele sabe que todos nós somos também pecadores. E que temos uma jornada evolutiva pela frente. Então, o Cristo, com a sua lei de amor, não condena os pecadores, não hostiliza o fariseu orgulhoso. Pelo contrário, ele oportuniza que ele venha servir no seu reino, quando ele chama Zaqueu, o coletor de impostos, para servir entre os seus apóstolos. E causou estranheza para muitos dos que o seguiam. Como pode você chamar um homem desse? Porque ele oportuniza para todos a oportunidade de nos redimirmos dos nossos pecados. Ou será que a gente acha que a gente sempre foi perfeito? A gente só pensa que foi perfeito nessa encarnação, né? Nessa encarnação é que a gente acha que não tem defeito, não é assim? Ou a gente tem defeito? Um pouquinho, tiquinho, né? Mas a gente está tendo uma oportunidade de refazer nossos caminhos. Todos os desafios que a gente tem na vida são oportunidades. Cada pedra que aparece no nosso caminho é oportunidade da gente superar, da gente refazer o caminho. É tudo uma oportunidade de crescimento, de engrandecimento. Quando a gente adquire essa visão espiritual das coisas. E Jesus veio nos educar, trazendo esse caminho. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus, para o serviço da boa vontade, a justiça do olho por olho, do dente por dente, encontrar, enfim, o amor, disposto à sublime renúncia até a cruz.
Não mais a lei do olho por olho e dente por dente, a lei de amor. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente, na estribaria assinalaram júbilo inexprimível. Imagine a luz do Cristo. A gente aqui na doutrina espírita aprende que quanto mais evoluído o espírito, mais luz ele adquire. A gente vai aprendendo isso, né? Imagine a luz do Cristo, do governador planetário. Foi a luz que cegou Saulo de Tarso. Porque a Saulo ele se mostrou na sua plenitude espiritual. E esse sol de luz iluminando a humanidade, Jesus de Nazaré, cegou Saulo. Porque ele deu a oportunidade a Saulo de ver a sua grandeza espiritual. E humildemente pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não recalcitres contra os aguilhões. E naquele momento Saulo queda-se diante de Jesus de Nazaré e de sua luz para entender os mistérios do seu amor, transformando a humanidade nas lições gentis, humildes do seu evangelho, de sua boa nova. Então, homens e animais assombraram-se ante a luz nascente na estribaria e assinalam júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. A terra se renovaria porque ele veio nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Porque Jesus não escolhe a quem amar. Ele ama indistintamente a todos. Ele estendeu a mão. Tanto é que João Batista, quando estava preso, o seu primo João Batista foi preso porque ele foi a voz que clamava no deserto e veio abrir os caminhos, e ele gostaria de ser morto, porque ele foi morto, teve a sua cabeça decepada por um pedido de Salomé, a enteada de Herodes. E João Batista queria ter a certeza de que se aquele era o Messias, então João Batista manda perguntar se ele era o Messias. Aí está aqui no Evangelho de João, se eu não me engano, no Evangelho, acho que é no Evangelho de João. E de dizer a João: os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o Evangelho é anunciado aos pobres. Porque essa foi a tarefa do Cristo. Fazer que os cegos vissem, que os doentes fossem curados, que os surdos ouvissem, e que a palavra de Deus fosse ensinada aos pobres, para aquietar a alma, o espírito de João Batista. Então, esse é o testemunho do Cristo entre nós. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança dos circos. Eu grifei aqui gradativamente, porque a nossa transformação, ela é gradual. A gente não se transforma da noite por dia. Faz tempo que a gente tenta melhorar, e a cada dia um passinho. Quem se transformou de súbito foi Maria Madalena. Por isso que Jesus aparece para ela no horto. Porque Maria Madalena era uma prostituta, era uma cortesã. Mas a partir do momento que ela entendeu Jesus e que viu a sua luz, ela se transformou. E foi um dos maiores exemplos de transformação do nosso Evangelho. Não é? Então, o povo gradativamente extinguiria a matança dos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento.
Então, meus irmãos, nós também evoluímos gradativamente. Nós estamos evoluindo gradativamente. E tivemos a oportunidade de estarmos hoje reencarnados no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, reinaugurando um tempo de servir ao Cristo como espíritas. Então, qual é o seu papel hoje como espírita? Qual é o meu papel hoje como espírita? Qual é a minha oportunidade hoje como espírita cristão de entender Jesus? Porque Jesus já nos respondeu há 2000 anos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Quantos ídolos equivocados nós não já elegemos? Quantas portas nós adentramos de forma equivocada? Quantas decisões infelizes já tivemos nas nossas vidas? Então, nós somos esses cristãos redivivos que temos a oportunidade novamente de transformar as nossas vidas. Porque seria incoerente do nosso pensamento espírita achar que é a primeira vez que nós temos notícias do Evangelho de amor, da lei de amor que ele nos revela. Quantas vezes nós não já servimos na causa do Cristo? Quantas vezes nós não tivemos oportunidade de seguir as suas pegadas, talvez escolhendo Barrabás? Talvez nós tenhamos escolhido Barrabás. Nós não sabemos, porque nós somos antepassados de nós mesmos. Mas essa, minha irmã, não é a nossa primeira encarnação, não. Desculpe revelar, mas nós já estamos aí caminhando há um tempinho. Nascer, viver, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. O parente que hoje encontramos em casa, por certo, não é a primeira vez que ele se apresenta a nós. A dificuldade que se apresenta, por certo, é um prato requintado. Só que hoje, com a lei de amor, de esperança, de caridade, de perdão, que o Cristo nos ensinou, ele nos oportuniza a começar de novo e escolher o amor como resposta às nossas vidas. Porque o Cristo nos diz que os cegos são curados, que os aleijados são curados e que a palavra de Deus é ensinada aos pobres. E se nós somos os cristãos, nós somos os embaixadores do Cristo, sim. Nós temos a delegação do Cristo de fazer os cegos verem, os aleijados serem curados e pregar a palavra aos pobres. Porque poderemos fazer o que ele faz e muito mais. Ele já nos disse. Basta para isso querer a nossa vontade da nossa transformação. Porque nós somos o que Jesus já foi. E nós seremos o que ele é. Ou a gente tem dúvida disso? Agora só não me pergunte quando vai ser isso. Que eu vou ter dificuldade de responder. Eu não sei. Porque Jesus é 4,6 bilhões, ainda vem eu de novo com esses bilhões. Jesus é 4,6 bilhões de anos, já era um espírito puro. Já tinha condições de tomar conta de planeta. Deus já confiou a Jesus e disse, Jesus, vai ali receber essa nebulosa que se desprende do Sol e vai organizar essa morada. Toma conta, coordena, elege tua equipe, educa, forma multiplicadores e segue adiante. Se ele tivesse escolhido Edmundo, já pensou? A confusão. A gente não tem condições de tomar conta da nossa vida única. Imagine tomar conta de uma coletividade planetária. A gente mal consegue administrar uma casa. A gente mal consegue ser síndico de um prédio. A gente mal consegue harmonizar uma família. Jesus organiza um orbe planetário e a família humana. Tem duas coisas aí, meu irmão. Uma notícia boa e uma notícia ruim.
A notícia boa é que a gente tem um bocado de estrada pela frente. E a notícia ruim é que a gente está atrasado, né? Se ele é capaz de fazer tudo isso, nós também somos. Nós somos o que Jesus foi. Porque Jesus já foi igual a gente. Só que ele adiantou-se na jornada. Há 4,6 bilhões de anos ele já era. Ele já era. Então, Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmãos, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Simples assim. Jesus veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. O desafio, meus irmãos, que eu grifo aqui, é viver realmente com Jesus, para vivermos os esplendores de um novo dia. O desafio é sermos cristãos. E aí eu trago aqui essa reflexão do Cristo em nós. Quando Paulo, o convertido de Damasco, Saulo de Tarso, convertido para Paulo de Tarso, nos diz numa carta aos Gálatas: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Observem, meus queridos amigos e irmãos, o propósito da vida do cristão quando se transforma. Quando se transforma em escolher Jesus para ser a nossa referência, o nosso guia, para a gente poder fazer com que neste Natal, definitivamente, a gente escolha acender a luz dos nossos corações. Basta de acender as luzes dos presépios, basta de decorar as luzes da matéria. É tempo de iluminarmos os nossos corações, porque quando Cristo vive em nós, o mundo se modifica, a paisagem se transforma. A gente não enxerga mais doentes, a gente não enxerga mais pecadores, a gente vê equivocados, que apenas ainda não entenderam a mensagem do Cristo, porque esse é o olhar do cristão, é o olhar daquele que estende a mão, que socorre, que acolhe e que está disponível a servir. Porque, meus irmãos, a glória cristã, eu me socorro de uma outra página, para aquele que já entendeu o Cristo, é a seguinte: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Isso está comentado na página 119 do Caminho, Verdade e Vida, que eu trago aqui para a gente refletir. Porque quando a gente se transforma, quando Cristo passa a viver em nós, num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, é mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com os olhos mortais. Entretanto, meus irmãos, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma
ante as perspectivas do infinito, é que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho encontrou seu pai em plena eternidade. Então, meus irmãos, a glória cristã da gente se reconhecer cristão, da gente fazer com que o Cristo definitivamente viva em nós, é a vitória do seguidor de Jesus. E a gente não espere os aplausos da carne, a gente não espere o consentimento e a concordância daquele que nos seguem, porque ela não virá. É o que está dito aqui, é o lado oculto. Raros conseguem vê-los com os olhos mortais. Então, se disserem que você é diferente porque perdoa, você é diferente sim. Se falarem que você é estranho porque você ama, você é estranho sim. Porque essa glória, meus irmãos, ela é tão grande que o mundo não a proporciona e nem pode subtraí-lo. É o testemunho da sua consciência. Porque uma consciência tranquila, meus irmãos, é seu advogado em toda parte. Podem te acusar de tudo, mas se você carrega uma consciência tranquila de que fez todo o bem que estava ao seu alcance, que evitou todo o mal que você podia, e que não vai ser responsável pelo mal decorrente do bem que você não fez, você tem uma consciência tranquila. É como Sócrates, que ao ser condenado com a segunda, ele vira para a esposa e diz: e você queria que fosse justo? Ou seja, achar que um mundo de ainda inferior, condenar um justo, você queria que fosse justo? Faz parte dos desafios da encarnação, enfrentar as dificuldades, mas a gente não pode desistir de ter esse testemunho da nossa consciência, porque nesse instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. Que coisa linda é isso, meus irmãos. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. Quando a gente se encontra com Cristo, quando Cristo opera em nós, nós nos tornamos invencíveis, nós nos tornamos iluminados. A gente sai andando por aí com aquele sorriso no rosto, não um sorriso sarcástico, mas um sorriso de quem carrega uma consciência tranquila e de que faz todo o bem que esteja ao seu alcance. Porque isso é o Cristo operando em cada um de nós. Só para exemplificar, questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Esse é nosso guia, é nosso modelo, é a nossa referência. E aqui, meus irmãos, no Natal de Jesus, para a gente lembrar, mais uma vez, quem é essa figura do governador planetário, eu trago esse trecho de Emmanuel no livro Há 2000 anos, porque ele veio entre nós para que a gente não esqueça essa descrição que Emmanuel nos diz. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por uma luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Essa, meus irmãos, é a imagem
é a figura do nosso Senhor Jesus. Natal é tempo de recordar mais uma vez que ele veio para nos mostrar este caminho, que possamos segui-lo, que possamos escolhê-lo definitivamente como referência e como guia de nossas vidas, que a gente possa fechar os olhos e viajar até o mar da Galileia para encontrar Jesus na sua plenitude, nesse encontro com o senador Públio Lentulus, senador romano poderoso, que quedou-se diante da majestosa presença do Espírito iluminado de Jesus e depois nos descreve quem era Jesus de Nazaré, quem é esse homem capaz de dividir a história ao meio, capaz de inspirar a tantos, capaz de transformar a humanidade. Esse é Jesus de Nazaré, meus queridos amigos e irmãos, que há muitos anos, há muitos séculos, há muitos milênios, se esforça para que cada um de nós voltemos a sorrir, para que os nossos pecados sejam perdoados, para que as nossas dores estanquem, para que as nossas lágrimas sejam enxutas, para que a mãe possa abraçar o filho, para que o pai possa abraçar o filho, e para que o irmão possa ser reconhecido por muitos se amarem. O Evangelho, o caminho, a verdade e a vida do Cristo é uma lição muito simples, de que os seus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, que a gente finalmente acenda essa dimensão espiritual dentro de nós, para que a gente ilumine a casa mental e com os olhos dos cristãos ativos, esse Cristo possa operar em cada um de nós, transformando o seu mundo e, a partir da sua transformação, irradiando e influenciando o mundo que você participa. Estamos todos convidados à ceia do Senhor, que finalmente possamos vestir a túnica nupcial, que é essa condição espiritual de nos transformarmos, de escolher Jesus como guia, como referência, como modelo de transformação de nossas vidas. É Natal, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens. Jesus vive, que sigamos com Ele, que Ele nos abençoe, nos inspire e nos ampare, hoje e por todo sempre. Vou pedir aos passistas que, por favor, se posicionem para a gente fazer a prece final.